Olá, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Nesta oportunidade, mais um trecho aqui, ou um texto extraído da internet, é, extraído do site Faith, Work and Economic. Okay? Fé, trabalho e economia. 5 lessons for our lives from the parable of the talents. 5 lições extraídas da parábola dos talentos. Esse texto é de março de 2013, March 14, 2013. Março de 2013. E o autor é Hugh Walcott, ok? E ele começa assim: how should Christians think about work and success? Ok? How should Christians think? Como poderia o cristão pensar ou lidar a respeito de about work, success and wealth? Trabalho, sucesso e riqueza, saúde, certo? Wealth. Tem essa abrangência toda, somente esta palavra, wealth, certo? Health, saúde, wealth, riqueza, prosperidade e também bem-estar físico e emocional. Então, se alguém sabe aí alguma coisa, um pouco mais a respeito dessa palavra, se possível comentar, né? E assim nós vamos aprendendo uns com os outros. I was recently asked by Faith Magazine. Eu recentemente fui interrogado pela revista By Faith Magazine, certo? É o nome da revista. Pela revista By Faith Magazine, ele foi interrogado ou entrevistado por essa revista, certo? Que em tradução seria Por Fé, revista Por Fé. To write an article answering these tough questions. Para escrever um artigo respondendo essas questões difíceis, tough questions. As I thought about how to approach these topics, e como pensei como lidar ou abordar esses tópicos, à medida que eu pensava como abordar esses tópicos, eu percebi the parable of the talents, I realized the parable of the talents, Matthew 25:14-30, provides a helpful framework for thinking about them. Então eu percebi que a parábola dos talentos, em Mateus 25, no capítulo 25, versículo 14 a 30, provê uma estrutura, a helpful framework for thinking about them, uma estrutura helpful, ajudadora, mais ou menos isso, uma estrutura que nos ajuda a pensar a respeito delas, certo? Dessas questões que devem ser abordadas. Work, success and wealth. While we've talked a lot about this part on the blog. Enquanto conversávamos muito a respeito dessa parábola no blog, on the vlog, but using it as a guide for this question, usando-a como guia para essas questões, mas using it as a guide for this question is unique, mas usando-a como guia para essas questões é único, ou seja, eles já tinham comentado sobre essa parábola no seu blog, certo? Mas abordar a parábola em relação a essas questões, work, success and wealth, trabalho, sucesso e riqueza, era uma coisa única. These 5 points are just, esses 5 pontos, os pontos que ele vai tratar a seguir, are just a snippet, é um trecho, apenas um trecho of the full piece, da peça completa. I wrote for By Faith, escrevi para a revista By Faith, and I hope you read the full article. E espero que você leia o artigo completo, if you find what you read here and find. Se você acha que o que aqui está escrito é edificante. Without further ado, ok? Palavras difíceis, 6 palavras novas, ADO, nunca vi na minha vida. Significa alvoroço. Claro que eu já fiz uma pesquisa antes. Without further, sem avançar ou sem mais alvoroço, further ado. Here are 5 lessons on the power of the talent can teach us about work, success and wealth. Aqui há
ou estão as 5 lições que a parábola dos talentos pode nos ensinar a respeito de trabalho, work, success and wealth. Ok? E vamos prosseguindo. Primeiro, certo? O primeiro ponto, o primeiro tópico. This parable teaches that success is a product of our work. Essa parábola nos ensina que fé é um produto do nosso trabalho. In the book of Genesis, we see that God placed it in the garden. No início do livro do Gênesis, nós vemos que Deus colocou Adão no jardim, to work it, para lavrá-lo, para trabalhar nele, and take care of it, e cuidá-lo, e vigiá-lo, guardá-lo. We were made to work, fomos feitos para trabalhar. As Christians, we have a mission that our Lord expects us to accomplish in the here and now. Como cristãos, principalmente, nós temos uma missão que nosso Senhor espera de nós, tem uma grande expectativa que possamos cumprir no aqui e agora, in the here and now, ok? Aqui e agora. Far too many, muitos ou demasiados evangelical Christians, demasiados cristãos evangélicos, far too many evangelical Christians today see their salvation as simply a bus ticket to heaven. Muitos cristãos evangélicos veem apenas sua salvação como um bilhete de ônibus para o céu. Certo? Bus ticket to heaven. Não ficou muito bom porque deveria ser um avião, uma nave, né? Deveria ser a airplane ticket, passagem de avião para o céu, e não bus ticket to heaven, passagem de ônibus para o céu. Mas, vamos lá. They believe it doesn't matter what they do. Eles não acreditam. They believe it doesn't. Eles acreditam que não importa, it doesn't matter what they do, o que eles fazem, while they wait for the prize, enquanto eles esperam pelo ano. Eles não acreditam, não se importam, certo? Ou que nada importa, o que eles fazem não é importante, certo? It doesn't matter what they do. Não importa o que eles fazem, while they wait for the prize, enquanto eles esperam pelo ônibus expresso para o céu. Ou seja, vivam a vida simplesmente despreocupada, não importa o que eu faço. Meu bilhete já está garantido. The parable of the talent teaches what we are supposed to do while we await the return of our King. A parábola dos talentos nos ensina o que supostamente devemos fazer. O que devemos fazer, melhor dizendo, enquanto nós esperamos o retorno do nosso rei, ok? E prosseguindo ainda no primeiro ponto, né? We are to work. Temos que trabalhar, using our talent to glorify God. Usando nossos talentos para glorificar a Deus. Serve the common good. Serve the common good and further God's kingdom. Biblical success is working diligently in the here and now. Então, veja bem. We are to work using our talent to glorify God. Temos que trabalhar, certo? Usando nossos talentos para glorificar a Deus, servir o bem comum e, além disso, o reino de Deus. Biblical success is working diligently in the here now. O sucesso bíblico está funcionando diligentemente aqui e agora. Using all the talents God has given us. Usando todos os talentos que Deus nos deu to produce the return expected by the master. Given us to produce, para produzir o retorno, aquele retorno financeiro dos juros dos talentos. Given us to produce the return esperado pelo mestre, ok? É preciso fazer com que os talentos eles gerem rendas, gerem juros, e para isso é preciso trabalhar, certo? Sempre com eles. Mais uma vez, biblical success is working diligently in the here now. O sucesso bíblico está trabalhando diligentemente, funcionando diligentemente no aqui e agora, e using all talents God has given us, usando todos os talentos que Deus nos deu, to produce the return, para produzir o retorno, esse retorno financeiro dos talentos, expected by the master, esperado pelo mestre, certo? E agora vamos ao ponto 2, o segundo. The parable of the talents teaches us that God always gives us everything we need to do what He has
called us to do. A parábola dos talentos nos ensina que Deus sempre nos dá tudo, everything we need, que nós precisamos to do para fazer what He has called us to do, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, ok? Então essa é a segunda lição que a parábola nos ensina. E ele prossegue. Have you ever wondered, você já se perguntou, já se imaginou what a talent is worth in today's dollar? Qual é o valor de um talento em dólar hoje? It's hard to know, é difícil de saber. It's hard to know for sure. Yet, whatever its exact value. Difícil de saber, contudo, o seu valor exato, certo? Hoje, certo? Yet, whatever its exact value in the New Testament, a talent, é difícil saber qual era o seu valor exato no Novo Testamento. Mas in the New Testament, a talent indicates a large sum of money. Mas no Novo Testamento, ele indica uma grande soma de dinheiro, maybe even as much. Talvez tanto quanto $1 milhão in today's currency, na moeda de hoje, certo? Talvez seja um pouco exagerado. Um talento, $1 milhão, talvez seja um pouco exagerado, mas quem sabe, talvez sim, talvez não. We are tempted to feel sorry for the servant who received only one talent. Nós somos tentados a sentir pena ou dó, piedade do servo que recebeu apenas um talento. But in reality, he received as much as $1 million from the master. Mas na realidade ele recebeu mais ou menos essa quantia, $1 milhão do mestre, and buried in his backyard, e enterrou no seu quintal. Ok. Enterrou no seu quintal. He was given more than enough. A ele foi dado mais do que o suficiente to meet the master experience, para atender às necessidades, às expectativas do Senhor. Just as the master expected his servant to do more than passively preserve what has been entrusted to them. Assim que o mestre esperava que seus servos fizessem mais do que passivamente preservar, guardar, esconder, certo? Aquela quantidade que a eles foi confiada, os talentos que eles foram confiados. So God expects us to generate a return. Deus espera que nós geremos um retorno. By using our talents toward productive ends, usando nossos talentos com fins produtivos. The servants were given enough to produce more. Aos servos foi dado suficiente para produzir mais. It is the same with the gift God has given us. É a mesma coisa com os dons que Deus nos dá. Os dons espirituais, por exemplo, eu acho que aqui leva agora mais para o lado espiritual. The Apostle Paul writes in Ephesians 2:10. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 10. For we are God's handwork. Que nós somos criaturas de Deus. Created in Christ Jesus to do good works. Criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, which God prepared in advance for us to do. Que Deus nos preparou de antemão para que a fizéssemos, ok? Então, vá lá para Efésios 2:10. Ephesians 2:10. Apostle Paul, ok? Apostle Paul, Ephesians 2:10. A terceira lição que a parábola nos ensina é the parable of the talent teaches that we are not all created equal. A parábola nos ensina que todos nós não somos criados iguais, certo? Polêmico aqui. The most overlooked part, a parte mais esquecida of this parable is the second half of verse 15. É a segunda parte do verso 15. The master gives to each servant talents. O mestre deu a cada servo talentos, each according to his ability, a cada um de acordo com sua habilidade. Então, temos habilidades diferentes e Deus reconhece isso, certo? Então, esta equalidade, certo? Da qual ele se refere, que a parábola dos talentos nos ensina que nós não somos criados iguais, tem a ver com as nossas habilidades para lidar com certas coisas. The master understood that the one talent servant. O mestre entendeu que aquele servo a quem foi dado um talento was not capable, não era capaz, of producing as much as the 5 talent servant,
não era capaz de produzir tanto quanto aquele que recebeu 5 talentos, certo? Por isso que a ele foi dado um, foi de acordo com a sua capacidade, certo? We want to protest this as unfair. Nós dizemos que isso é injusto, foi injusto, que este é um dos casos injustos na Bíblia em geral, particularmente aqui nesta parábola. Yet we know this is true from our own experience. Mas nós reconhecemos que isto é verdadeiro, é justo, de acordo com nossas próprias experiências. Diversity is woven in the fabric of creation. A diversidade é tecida, costurada na fábrica da criação, no tecido, certo? Não é fábrica, tecido, fabric. Cuidado com essa palavra. É woven, tecida, certo? Tecido no sentido de tecer, costurar, formar, fazer um tecido. Fabric é o tecido em si, certo? Into the fabric of creation. Então aqui não é fábrica, é tecido, pano, certo? Vamos assim dizer. But even though we are not created equal, mas embora não sejamos criados igual em regard em respeito to the talents were given, a respeito dos talentos que nos são dados, nos foram dados, there is equality found in the power of their talents. Há igualdade, sim, na parábola dos talentos. It comes from the fact that it takes just as much work for the 5 talent servant to produce 5 more talents. Isto vem do fato de que it takes just as much work, leva muito mais tempo, muito mais trabalho, dá muito mais trabalho para o servo que recebeu 5 talentos produzir outros 5 talentos, as it does the work. Assim como aquele que recebeu, as it does the 2 talents servant to produce 2 more talents. E também como aquele que recebeu 2, certo? Eles terão que desprender mais adrenalina, mais capacidade, mais inteligência para produzir mais, certo? Ok? Então aí está a equalidade, certo? This is why the reward given by the master is the same. E é por isso que o prêmio ou a recompensa dada pelo mestre é a mesma. The master measures success by degrees of effort. O mestre mede, certo, o sucesso pelo grau de esforço. As should we. Assim deveríamos nós fazer. Ou assim como nós fazemos, será? The master measures success by degrees of effort. O mestre mede sucesso pelo grau de esforço. As should we. Assim também como nós. Eu acho que é a melhor tradução. Assim como nós fazemos também. Ou como nós mesmos às vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes pensamos, né? Pelo grau de esforço, observamos o esforço das pessoas para conquistar algo, para realizar algo. Certo? Seja um subordinado ou não, ou seja um colega de trabalho, ou o patrão que observa, o mestre, o chefe, o encarregado que observa os seus subordinados, e ali ele vai promover cada um conforme os seus esforços. Então é isso mesmo, como should we, assim como nós também fazemos. The parable of the talent teacher is that they work for the master, not our own self-purpose. Repetindo, the parable of the talent teaches that we work for the master. A parábola dos talentos nos ensina que trabalhamos para o mestre, not our own self-purpose, não para o nosso propósito pessoal. Este é o ponto 4. É a lição número 4 que nos ensina a parábola dos talentos. The money that is given to the servants is not the own. O dinheiro que é entregue ao servo não é dele, não lhe pertence. Não lhes pertence, no caso aqui, os servos. The money they earn with the capital is not there to keep. E o dinheiro que eles ganham com o investimento, com aquele capital, não deve ser conservado com eles. The servants are only steward. Ok? The servants are only stewards. E os servos são apenas steward, mordomos. Certo? Essa é uma palavra muito utilizada para comissário de borda. The servants are only stewards of the master investment. São mordomos do investimento do mestre, and it is the quality of their stewardship. E a qualidade da sua mordomia that the master seeks to measure. E é a qualidade da sua mordomia que o mestre procura medir, certo? Como eles lidam com aquilo que foi entregue, certo? Para que eles tomem conta, certo? Como você está lidando
com os talentos que lhe foram entregues. Então, na verdade, segundo aqui esse comentarista, é isso que o Senhor está observando. The servants are under stewards of the master investment. Os servos são apenas mordomos. Mordomo é aquele que toma conta, certo, de uma casa, por exemplo. E o mordomo ali distribui as tarefas, se toma conta das finanças. Pelo menos era assim na antiguidade, certo? And it is the quality of their stewardship, certo? E é a qualidade da suas mordomias, certo? Da sua administração, é melhor dizer assim, da administração deles, certo? Que o mestre procura medir. Stewardship, certo? Mordomia, e ficaria melhor aqui para entendermos melhor. Administração. We should maximize. Poderíamos maximizar the use of our talents not for our own selfish purpose. Poderíamos should maximize, certo? Deveríamos maximizar que o uso dos nossos talentos não são para os nossos propósitos egoísticos, but to honor God, mas apenas para honrar a Deus. We know that we work in a fallen world. Sabemos que trabalhamos, labutamos em um mundo caído. Because of the curse of sin. Por causa da maldição do pecado, our work will be difficult. Nosso trabalho será difícil. But we should feel satisfaction and joy. Deveríamos sentir satisfação e alegria from doing our best with there. Deveríamos sentir satisfação e alegria em fazer nosso melhor with what God has given us, com o que Deus tem nos dado, and replace no lugar where His providence por us, no lugar que a providência nos colocou, seeking to succeed in order to honor Him. Ok? Procurando ser bem-sucedido, certo? Não é pecado procurar ser bem-sucedido a fim de honrá-lo, in order to honor Him. E a última lição da parábola, a lição número 5, the parable of the talents, a parábola do talento, shows that we will be held accountable. Nos mostra que nós seremos responsabilizados, certo? Seremos responsabilizados, assim como em qualquer empresa que nós trabalhamos, certo? Uma tarefa é designada e você, o profissional, ele é responsabilizado pelo que acontecer de errado. Se ele não seguir as normas, certo? Normas de segurança, por exemplo, não seguir as normas da execução, certo? Os passo a passo da execução do serviço e assim por diante. Então, com Deus não é diferente, seremos responsabilizados. The parable of the talents is not about salvation or work righteousness. Não é a parábola dos talentos, não é simplesmente sobre salvação ou obras de justiça, about how we use our work to fulfill our earthly calling. Mas como nós usamos nosso trabalho para preencher, para cumprir, to fulfill, aqui é cumprir our earthly calling, nossa chamada terrena, ok? Se você concorda, não sei, eu vou apenas ler, certo? Se você concorda, digite aí, eu concordo. A parábola dos talentos não é sobre questões de salvação, mas apenas de trabalho, como usar os talentos que Deus nos deu para cumprir a nossa missão terrena, ok? The parable of the talents is not about salvation. A parábola do talento não é acerca de salvação or works righteousness ou trabalhos de justiça, but about how we use our work to fulfill, mas como nós usamos nosso trabalho para cumprir our earthly calling, nossa chamada terrena. It is about whole life stewardship. It's about whole life stewardship, mordomia, uma vida completa de mordomia, plena, uma vida plena de mordomia, ou sendo um mordomo ou administrador daquilo que Deus entregou. Or stewardship with a capital S. Ou mordomia com a letra com S maiúsculo, capital S. Capital S significa letra, nesse caso aqui, letra maiúscula, S com S maiúsculo, no nosso caso português com M maiúsculo, ok? Mordomia com M maiúsculo, ou administração com A maiúsculo,
certo? Então, veja aqui, ele diz que a parábola não é apenas, não usa apenas que não é sobre salvação ou obras de justiça, ou seja, não tem nada simplesmente com espiritualidade, certo? Mas tem uma abrangência mais geral, certo? A respeito dos nossos dons, talentos e capacidades que Deus nos deu para cumprirmos uma missão terrena, certo? Esta é a visão dele. The unfaithful steward, o mordomo infiel, unfaithful steward in this parable didn't so much waste the master money. O mordomo, nesta parábola, o mordomo infiel, certo? O administrador infiel, nesta parábola, não fez muito. Didn't so much waste the money, master money. Não fez muito para, aqui tem desperdiçar. Vamos ver se com o restante da frase você entende. He wasted an opportunity. Não fez muito. Didn't so much waste the master money. Não fez muito para desperdiçar o dinheiro do mestre. Agora dá para entender pelo contexto do texto da parábola. He wasted an opportunity. Ele desperdiçou uma oportunidade. Ou seja, ele não desperdiçou o dinheiro porque ele guardou, ele escondeu o dinheiro. Ele não trabalhou com o dinheiro, ficou com medo. Certo? Então ele não desperdiçou o dinheiro, mas também não produziu nada com o dinheiro. Ele desperdiçou a oportunidade, ele ficou ocioso, certo? Ele ficou ocioso enquanto os outros trabalharam com o dinheiro. Se ele tivesse tentado trabalhar com esse dinheiro e tivesse perdido, seria outra coisa. Pelo menos ele tinha tentado, mas ele não tentou. Então o medo é uma desgraça em nossas vidas, certo? É uma das piores coisas em nossa vida, é o medo. Todos temos medos, mas temer e não tentar e não procurar fazer é uma verdadeira tragédia, certo? E o que foi que ele fez com todo esse tempo enquanto o mestre não retornava para requerer o trabalho das mãos de cada um? O que ele fazia, o que ele fez? Então ele desperdiçou o seu tempo. As a result, como resultado, he was judged weaker and lazy. Ele foi julgado como ímpio e preguiçoso, ou seja, a parábola, o texto da parábola indica que ele não fez nada, simplesmente não fez nada. Guardou o dinheiro, escondeu no quintal e também nada fez. We are responsible for what we do for God. Somos responsáveis por aquilo que fazemos para Deus. With what we have been given. Com aquilo que nos foi dado. Então, qual é o seu talento? Já descobriu? And one day we will be held responsible. E um dia nós seremos responsabilizados, seremos cobrados, seremos chamados para dar conta. Então, qual é o seu talento, o seu dom, a sua capacidade? What we hear from the Master on that day is up to us. O que ouviremos do Mestre naquele dia depende de nós. Aqui tem what we hear, o que ouvimos from the Master. Não sei por que não colocou aqui no futuro. What we will hear. Certo? Aqui está no presente, mas certo? De acordo com o contexto todo da mensagem, principalmente da parábola, é algo futuro. What we hear from the Master on that day. Principalmente pela essa parte aqui, on that day, naquele dia. Então, já aqui, on that day já significa algo no futuro. Então, talvez não seja uma construção errada no inglês, né? Talvez não seja. Nós poderíamos traduzir no português o que ouviremos do Mestre naquele dia, depende de nós. Mas aqui tem o que ouvimos do Mestre naquele dia, então indica futuro, tem que traduzir para o futuro mesmo. What we hear from the Master on that day is up to us. Depende de nós o que ouviremos do Mestre naquele dia, ok? Então, espero que você tenha gostado desse texto. Ficou muito longo, certo? 5 lições. 5 lessons for our lives from the parable of talents. 5 lições para nossas vidas da parábola dos 5, ou da parábola dos talentos, ok? Valeu, tchau, tchau, bye, bye.